erro de vez em quando, só que agora a gente não vai mais cometer esse erro. Tudo bem. Quais são os problemas ali? Vamos ver. Muita maiúscula. A gente não escreve assim em português, está na cara que aquilo é uma porca de uma tradução. E ficou uma tradução porca, por quê? Porque é muita maiúscula. A gente não tem esse padrão de maiusculização assim como no inglês. Esse é o primeiro problema. O segundo é uma coisa quase que de estilo e tem um terceiro problema. Não, releva ali o inglês, ali embaixo. Não é esse o problema. Voo ainda está com circunflexo, então está na ortografia antiga. Olha ali, ó, rota de voo. O voo está com circunflexo. A gente já não fala mais voo com circunflexo. Eu acho a reforma ortográfica interessante ou não, mas eu tenho que obedecer porque agora é assim, tá? E daí tem um terceiro problema que talvez seja eu que esteja vendo muito pelo em ovo. O que é? Isso, quem falou informação? Muito bem, duas. Eu gosto mais de informações de voo, porque não é uma. Se você apertar aquele botão, ele te dá a altitude, o tempo navegado, o tempo de chegada. Então, aí são uma série de informações. Exatamente, então calque do inglês, porque information nunca vai estar no plural, tem esse problema. Então aí a localização não deu certo, tá? Enfim, o que muda em tese? Tudo muda, o sistema operacional, ortografia, maiúsculas, minúsculas, datas, medidas, etc. Eu vou começar a abrir para perguntas e respostas só para a gente terminar em tempo hábil. O que vocês acham da localização? Tem alguma pergunta, algum comentário, alguma queixa? Olha, vocês tinham perguntado 4 anos de localização de website. 4 anos. Pode perguntar. Vamos lá. Tem alguma pergunta? Não tem pergunta? Posso voltar para casa? Espera aí que eu vou pegar uns materiais para a professora ir passando. Diga. Pois não. Fala o seu nome. Melissa Angel? Tá bom. Deixa eu te dar esse microfone, daí eu fico com esse, tá? Produção. Nívia, produção. Por gentileza, Nívia. Você poderia te passar um microfone? A produção está passando o microfone para vocês. Obrigada, produção. Aqui, pessoal, vamos organizar para a gente ter tempo para as perguntas e respostas. Melissa? Então, aí você falou que tudo vai mudar dependendo das circunstâncias. No caso daquele painel, se eu estivesse traduzindo aquilo e como eu vi, não tem espaço para colocar as informações. Qual é o procedimento? Você sabe? A pergunta da Melissa foi a seguinte: se ela estivesse traduzindo e não tivesse espaço para colocar informações. Eu sugiro ou diminuir o tamanho da fonte, que você pode fazer, ou abreviar. Se não tiver de todo o tamanho para pôr. Eu diria que diminuindo o tamanho da fonte, daria para caber. Tá? Se mandar um projeto para refazer os ícones, não é válido? Desculpa. Não é viável, tipo, as ícones está superior. Seria até melhor se fosse lateral para colocar. Eu não poderia enviar a opinião produzindo normalmente e enviar uma sugestão? Eu acho que poderia.
Acho que poderia e deveria. Talvez você pudesse mandar um comentário para American Airlines. Mas sim, Melissa, eu acho que são boas ideias de até mudar a diagramação, tá? Mais perguntas ali? Pois não. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu sou Isadora. Eu sei que tem essa questão do tradutor fazer essa parte do revisor, mas eu sou revisora e eu sei que o olhar vicia. Não seria o caso, por exemplo, desse painel ter uma segunda visão, ter um revisor ou um outro tradutor? Com certeza, e não teve. E é por isso que a localização não deu certo aqui. Então, eu acho que no caso desse projeto, só passou por um tradutor, ou nem passou por revisão. Tá? E o quanto é importante em todas as traduções é necessário ter mais uma pessoa olhando, porque na revisão é necessário. A gente tem 2, 3 revisões de um mesmo trabalho por pessoas diferentes. No caso de um trabalho que é considerado menor, é melhor ter mais de um tradutor olhando? Com certeza, mas às vezes não tem tempo e às vezes não tem dinheiro no projeto e às vezes não tem nenhum dos dois. Imagina o seguinte, vamos voltar ao nosso exemplo do Haiti, que é um caso extremo, tá? O exemplo do Haiti é, num dia tinha um país, no outro dia tinha um terremoto e já não havia um sistema de telecomunicações. Com isso, o que aconteceu? As pessoas estavam se comunicando pelas linhas celulares. Toda a ajuda humanitária e médica que foi passada ao Haiti pelos Estados Unidos, pela PAHO, pela OPAS, desculpa, Organização Pan-Americana de Saúde, foi sem revisão, porque não tinha nem tempo nem dinheiro. Vou te dar um outro exemplo. O cliente, eu vou dar um exemplo nos Estados Unidos, porque aqui seria diferente por causa dos tradutores juramentados, mas é a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo. O cliente lá me procura para fazer uma tradução certificada, Certified Translation, do currículo dele, do histórico, do diploma, tudo num pacote. E o histórico dele são páginas e páginas do histórico desde do ensino secundário até a faculdade. E eu, como tradutora, faço a tradução e cometo um erro. Ninguém vê até chegar na hora de fazer o credenciamento, de transferir as notas. Teria sido legal uma revisão, uma outra pessoa ver isso? Claro que sim, mas tipicamente esses projetos passam pela mão de um tradutor, entendeu? Eu defendo a revisão, eu acho que a revisão é fundamental, mas às vezes não tem nem tempo nem dinheiro no projeto. Tá? Perguntas? Aqui? Oi. Mano, eu queria fazer uma pergunta basicamente em questão ao mercado de localização no Brasil. Tá. Cada vez mais a gente percebeu que, especialmente no campo de TI, a gente tem tido uma demanda muito maior na localização tanto de softwares para celular quanto para o desktop mesmo, o computador. E especialmente na área, por exemplo, de gaming, como você mesmo citou, isso tem crescido assim vertiginosamente, porque a demanda está exigindo cada vez mais. Eu queria saber como esse tipo de demanda é atendida pelas agências aqui no Brasil, como é que está sendo a tendência, se você puder dizer, e que tipo de software, por exemplo, é utilizado para lidar com essas extensões, esses arquivos que às vezes são muito específicas de uma empresa, de um tipo de produto, como lidar com isso? Ok, então 2 perguntas. Como está a demanda para o mercado de localização e quais são as ferramentas que dão conta de abrir tipos de softwares, às vezes proprietários, com diferentes extensões por conta de diferentes marcas, produtos, etc.
eu posso falar com mais propriedade sobre o mercado americano do que sobre o mercado brasileiro. Eu entendo que começam a haver agências de localização. Então, aqui no Brasil temos agências de tradução e agora agências de localização começam a surgir. Eu sei de uma em Campinas, Brazilian Translation Company. Eu sei de uma no Rio de Janeiro, CCAPS. C-A-P-S. E elas se definem como agências de localização. Então, eu acho que o que está acontecendo nos Estados Unidos começa a se replicar aqui no Brasil, que você tem agências de tradução, agências de interpretação e agências de localização. Geralmente, os formatos de arquivos, eles não são abertos nativamente. É por isso que a gente usa uma variedade de ferramentas de tradução. Você tem aí o Tradus, você tem o WordFast, o MemoQ, que conseguem abrir, por exemplo, arquivos em InDesign, que é um programa de editoração gráfica. O Tradus, o MemoQ, o WordFast, o SDLX, que são ferramentas de tradução, conseguem abrir arquivos em Java, por exemplo. Então, todos esses arquivos em formatos que nós não conseguiríamos trabalhar nativamente são abertos por meio das ferramentas de tradução. Faz sentido? Ok? Tinha uma pergunta aqui? E outra ali. Você depois dela. Boa noite. Boa noite. Na verdade, a minha dúvida é a seguinte. Você mencionou no início da palestra que como eu posso explicar? As ferramentas de tradução automática, as pessoas que fazem a revisão, elas dão um feedback para as empresas para elas corrigirem a parte gramatical. Na OPAS. Na OPAS. Que é um Isso caso ocorre em muito outras, pontual. Não. A OPAS tem uma ferramenta proprietária e ela trabalha com tradutores contratados, que estão trabalhando lá em Washington. Entendi. Então, essa é uma coisa muito pontual. Ah, tá, mas isso corre o risco de diminuir a procura pela tradução, a sua opinião pessoal, tá? Se essa correção, né, constante que a gente tem, se isso corre o risco de diminuir a procura pela tradução ou não? Não entendi, reformula a pergunta. Que nem esse exemplo, né, que na hora que eles fazem a revisão, eles já mandam um feedback para a empresa, né? A empresa já corrige. Deixa eu fazer um esclarecimento. A OPAS não é uma empresa. A OPAS é uma organização. Sim. Então, ela desenvolveu um mecanismo de tradução automática e ela trabalha com tradutores contratados. Ela geralmente deve terceirizar o que esses tradutores contratados não dão conta de fazer. E quem dá o feedback são esses tradutores contratados que estão em Washington e que têm acesso à ferramenta proprietária. Então, esse é um caso muito pontual. Então, essas ferramentas, assim, de certa maneira, não nos ameaçam, né? Para nada, para nada. E outra pergunta. Claro. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, que é a sua área de atuação, qual é a maior procura, ou se existe essa diferença entre a tradução e a interpretação? São dois mercados diferentes. Eu diria que a interpretação para o setor comercial tem a sua procura. Eu mesma trabalho no setor comercial. Eu não trabalho muito porque eu tenho a minha família e eu tenho também o meu compromisso com o Monterey Institute. Então eu não posso faltar demais. Eu tenho uma cota de números por ano que eu posso remarcar aulas. Mas eu, por exemplo, trabalho no setor da interpretação comercial e viajo para outros estados. Recentemente estive na Califórnia, não em Monterey, trabalhando em um projeto de submarinos.
Tem um projeto que eu faço todo ano, que é um projeto veterinário no estado do Kentucky. Trabalho todos os anos em Detroit com a indústria automobilística e por aí vai. Então, eu acho que você, podendo se vender, você pode trabalhar tanto como intérprete quanto tradutora. Eu não sei se era essa a pergunta, não ficou muito clara. Desculpa, se a área é maior para o tradutor... Para o tradutor, a área é maior para o tradutor do que para o intérprete, eu diria. Tá? Boa noite. Boa noite. Eu tenho duas perguntas. Pois não. Queria saber se tem algum tipo de estágio para a área de interpretação, porque para tradução a gente já sabe que tem, e se tem alguma bolsa para estar entrando na faculdade, na universidade. Ok. Então, estágios na área de interpretação. No momento, a gente tem um programa de interpretação que oferece cursos esporádicos. Como eu falei para vocês, em 2013, ano passado, nós contratamos o Ulisses foi lá e deu um curso de 1 semana. Esse curso, que ainda foi coordenado por mim, ele não é parte do mestrado, é um curso à parte. Esse curso atraiu intérpretes do Brasil e dos Estados Unidos para irem ao laboratório pedagógico do Monterey Institute, que, na minha opinião, tem um laboratório legal, são 12 cabines individuais, e fazer esse treinamento de 8 horas por dia, 5 dias. Então, a resposta é: não temos um estágio para os intérpretes, porque não é um programa para os intérpretes, é um curso esporádico e de 1 semana, de 40 horas. Nós queremos que a coisa cresça para o lado da interpretação, porque eu gosto de atuar nos dois, tanto como tradutora quanto intérprete. No programa de mestrado, sim, você geralmente não se forma sem o estágio e tem um departamento que cuida, que se encarrega de arrumar um estágio para você. Então, na tradução, os nossos estágios foram com a eBay, com a PayPal, com a Salesforce e com uma empresa no Rio de Janeiro chamada Secaps. Esses foram os nossos estágios em tradução e localização. E quais são as chances de entrar? Todo mundo que se candidata já é considerado para uma bolsa. Então, o que é que faz você ganhar uma bolsa ou não? Você se apresentar bem, ter uma boa carta de recomendação das suas professoras, ter boas notas, e, é claro, ter um plus a mais. Qual seria o seu plus a mais? Não sei. Vou te contar histórias rápidas. Então, tem gente que ganhou uma bolsa porque no Brasil fazia FAPESP, tinha uma iniciação científica. Ou tem gente que ganhou bolsa porque fez o intercâmbio do Rotary. Ou tem gente que ganhou bolsa porque sempre tirou nota A. Ou tem gente que ganhou bolsa porque se apresentou muito bem na carta de apresentação. Então, todas as pessoas se candidatam a uma bolsa porque é a regra do Instituto. Eles entendem que é um programa de mestrado e que um programa de mestrado é mais caro do que a graduação e por isso eles já consideram as pessoas automaticamente para uma bolsa. Tá? Pois não. Oi, eu queria saber se só tem cursos de mestrado ou se tem cursos de extensão, cursos de curta duração. E se tem algum programa, sei lá, tem o Ciências Sem Fronteiras, tem algum tradução sem fronteiras, assim, pra porque... I like her already. Então, porque eu acho que é importante, né? Se o Instituto tem alguma coisa, ou se tem previsão de ter, ou se na América, nos Estados Unidos tem isso, programa. Então, desculpa, a primeira pergunta foi... se tem curso de curta duração, Tá, perfeito. ou de especialização. E daí o Ciências Sem Fronteiras, sabe?
A primeira pergunta são os cursos de curta duração. Sim, temos cursos de curta duração de ferramentas de tradução, cursos de revisão. Quando você der uma curtida na página Miss Português, você vai ficar sabendo desses cursos à medida que eles estiverem disponíveis. E também você pode me mandar um e-mail falando: eu gostaria de entrar na mala direta do Instituto, ok? Eu tenho aqui alguns formulários. Se alguém quiser entrar na mala direta do Instituto, vem aqui no final e preenche um formuláriozinho. A única coisa que eles pedem é o endereço. Vocês, se quiserem, podem até dar o endereço daqui. Eles não vão mandar correspondência para vocês, eles vão mandar e-mails. Mas o seu nome não entra nessa mala direta sem o endereço físico, ok? Então eu vou te dar um formulário para você entrar na mala direta. Professoras também, se quiserem. E o Tradução Sem Fronteiras? Tradução Sem Fronteiras, ainda não. Então, eu estou conversando com Ciências Sem Fronteiras para ver se de alguma maneira a gente poderia usar alguns daqueles fundos para o programa. E o Ciências Sem Fronteiras, eles até o momento estão me falando que o curso não se enquadra em ciências, infelizmente. Então a nossa área de humanas não é tão... É humanas em geral? Não tem humanas. Não tem humanas. Eu vi que tem um programa agora, Humanas Sem Fronteiras. Ah, é? Eu não sei, então eu vou pedir para me mandar um e-mail. Manda um e-mail para mim com relação a isso. Pois não. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre o mercado da tradução literária, se você conhece, né, o mercado mesmo, e para alguém que está se formando agora, o que a pessoa precisa estudar e fazer a mais para ser um bom tradutor literário, para conseguir entrar nesse mercado? A tradução literária, e eu confesso que eu não sou tradutora literária, me parece dedicada a professores universitários com uma forte formação em literatura. Então, para uma pessoa jovem como você e eu, eu acho que a gente não conseguiria publicar uma tradução do Machado de Assis ao inglês, porque nós não temos essa formação literária sólida. Eu não sei com relação a você, mas eu ainda não tenho um PhD, um doutorado em literatura. Então, para a pessoa que quisesse se tornar tradutora literária, eu recomendaria fazer um doutorado em literatura. E a segunda pergunta, desculpa, de novo? Mercado. Como entrar no mercado? Você vai ler os 3 livros que eu indiquei e se eu estivesse entrando no mercado agora, eu faria 3 coisas. Eu nunca pararia de estudar, eu terminaria o curso aqui e iria fazer outra coisa que me interessasse, por exemplo, sei lá, ia fazer alguma coisa ligada à medicina, administração, engenharia, para eu ter um pouquinho dessa terminologia mais teórica. Depois eu leria os livros, eu também me afiliaria, eu faria parte das associações Abrates, ATA, eu iria a congressos, então mostrar a cara é muito importante, eu participaria de todas as listas de mídia social e eu faria um bootcamp de negócios para eu me tornar boa empreendedora, se eu estivesse começando agora. Tá? Oi. Oi! Boa noite. Boa noite. Falamos de lucros, né? Na sua opinião, de acordo com a sua experiência, o que você acha, digamos, melhor? Tradução ou interpretação? Interpretação. Interpretação? A procura ser maior? Eu acho que a interpretação é mais bem remunerada, né? Então, definitivamente, a interpretação paga melhor. Se você der uma olhada na tabela do Sintra, o Sindicato de Tradutores,
você vai ver ali uma tabela, assim, às claras, com os valores praticados no Brasil. Sindicato dos Tradutores. Se você esquecer, me manda um e-mail, cecilva@mis.edu, tá? Tá, e você acha que o mercado para tradução do português é muito aberto nos Estados Unidos? Eu acho que o português está crescendo, o português é a bola da vez, por causa dos eventos, não só esportivos no Brasil, mas os grandes eventos, Rio+20. Pensa no número de pessoas que trabalharam nesse evento. Pensa nas conversas do português se tornar um idioma oficial das Nações Unidas. Pensa em todas as empresas estrangeiras que operam aqui em São Paulo. Então, eu acredito na prosperidade do português, sim. Obrigada. Cris, fala um pouquinho para quem gosta de ser intérprete, a questão do português. O português no Monte Rei é língua C, porque tem cursos de interpretação no Monte Rei e de outras línguas, né? Supondo que um aluno nosso aqui sonhe em estudar interpretação fora do Brasil, no Monte Rei, que é uma referência em interpretação, que línguas eles teriam que saber? Tá, para quem eu acho que a pessoa que tivesse um espanhol B teria uma excelente oportunidade em Monte Rei, mas precisaria ter um espanhol B. Isso quer dizer que o espanhol seria um dos seus idiomas nativos, porque o português ainda não existe como programa de mestrado. Então vocês têm lá em Monte Rei o pessoal fazendo mestrado em interpretação de conferências. O pessoal que se denomina MACI, Master of Arts in Conference Interpreting. Esse é o pessoal que tem que ter 3 idiomas: espanhol, francês, alemão, japonês, coreano ou chinês. Esses são os idiomas. O português não é parte desse pacote. No entanto, se alguém aqui tivesse o espanhol B, ou seja, se você fosse nativo do espanhol ou quase nativo, poderia tentar fazer dessa maneira, porque teve uma pessoa que fez, um brasileiro com o espanhol B. Tá? Mas no momento seria um curso esparso e a gente está esperando uma segunda edição do curso do Ulisses, que foi muito bem recebido, foi um sucesso de bilheteria. Então, quando ele vier, no dia 30, palmas para ele. Tá? Pessoal, devido ao adiantado da hora, porque o auditório tem que ser fechado às 10, a gente vai encerrar aqui. Mas antes de agradecer a Cris, eu quero dar um aviso que os alunos deverão procurar o professor, a Verinha, os alunos da Verinha deverão ir à sala de aula para fazer a chamada. E os alunos procurem o professor do horário. Eu vou falar com o pessoal do 2º ano aqui fora e a Cíntia também aqui fora. A gente faz a chamada bem rápido, não leva 2 minutos, tá certo? Então a presença vai estar garantida quando o professor fizer a chamada e colocar a presença no seu nome. Eu quero agradecer a Cris, cadê a Cris? Porque foi um convite, assim, ela se convidou e eu achei maravilhoso uma pessoa querer vir aqui, porque eu já falei que é difícil trazer palestrante, coincidir data, horário, na nossa semana de letras, com a agenda do palestrante. E foi uma felicíssima coincidência você nos oferecer uma palestra tão maravilhosa. Obrigada, Cris.